gente, o vídeo de hoje vai ser sobre os tatuzinhos, como vocês viram aí na entrada. E vai ser com a participação do Victor Leal. Eu vou deixar aqui o Instagram e o Facebook dele aqui na descrição, tá? Então antes de começar o vídeo, né, já começou, mas antes de começar as informações, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Então bora para a explicação. Os cientistas acreditam que os tatuzinhos migraram do mar para a terra, ocupando vários tipos de habitats e demonstrando graus de tolerância variáveis às condições de temperaturas mais elevadas. Existem espécies que vivem nos desertos, como M. lepistus realmuri, e espécies que vivem em regiões mais úmidas, como o armadilho vulgare. O corpo dos tatuzinhos é dividido em cabeça, tórax, também chamado de pereion, e abdômen, também chamado de pleon. Na cabeça são localizadas a mandíbula, maxila, segunda maxila, os olhos e os 2 pares de antenas dos tatuzinhos. As primeiras antenas deles, ou o primeiro par, elas são responsáveis por olfato e paladar. Porém, a função mais importante e vital para eles, relacionados a essas primeiras antenas, é a hidrorrecepção, que é basicamente a detecção do nível de umidade, se o seu ambiente está seco ou está úmido, se está dentro do nível adequado de umidade ou se está úmido demais também, que isso seria um problema para eles também. Já as segundas antenas, o segundo par, que seriam aquelas antenas maiores dele, são responsáveis mais pelo tato, só que também podem agir em conjunto com as primeiras antenas no olfato. E é também por meio das segundas antenas que os machos são capazes de detectar os feromônios que as fêmeas liberam na época da reprodução. Então, nos tatuzinhos é praticamente isso. Primeiras antenas, olfato, paladar e hidrorrecepção. E segundas antenas, tato, um pouquinho do olfato e paladar também, e a detecção do feromônio das fêmeas. Aliás, é dentro da base das segundas antenas das lagostas, camarões, etc., que fica uma estrutura conhecida como estatólito, que possui dentro deles uma estrutura chamada estatocisto. Essa estrutura ela funciona basicamente como o nosso ouvido interno, ou seja, é por meio dessa estrutura que ele consegue se manter em equilíbrio, que ela sabe onde é que está na posição correta, ou seja, região ventral para baixo e região dorsal para cima. Tanto que se ela for colocada de cabeça para baixo, ela vai perceber que está de cabeça para baixo, graças aos estatocistos, e vai corrigir a postura para ficar de pé novamente. Isso também ocorre com outras espécies de crustáceos. Por exemplo, caranguejos e lagostas, ocorre a mesma coisa. As primeiras antenas, apesar de não serem tão pequenas nos caranguejos e camarões e lagostas, também têm uma função mais olfativa e outras relacionadas. Só que diferente dos tatuzinhos, que usam as segundas antenas para detectar o feromônio da fêmea, no caso das lagostas e dos caranguejos, eles usam as primeiras antenas para detectar o feromônio da fêmea. Ou seja, as primeiras antenas cumprem totalmente a função de olfato e paladar, enquanto que as segundas antenas são mais responsáveis para equilíbrio e para o tato. Os olhos dos tatuzinhos são olhos compostos, ou seja, são formados por omatídeos. Omatídeos são unidades formadoras dos olhos de um artrópode. O tórax, ou pereion, é composto em 7 segmentos, e cada segmento possui um par de pereópodes. Pereópodes são as patinhas deles. E o abdômen, ou pleon, é composto por 5 segmentos, e nele é localizado os pulmões pleopodais, que são brânquias modificadas para respiração aérea. Os tatuzinhos se alimentam de matéria orgânica, como folhas e cascas de frutas, que ficam jogadas no solo. E são de hábitos noturnos, ou seja, saem para se alimentar e reproduzir mais durante a noite. E na maioria das vezes a reprodução é sexuada, a fêmea precisa do macho para reproduzir. Mas existem casos onde a população dos machos da espécie é tão pequena que as fêmeas se reproduzem a partir de partenogênese, né? Aquela coisa lá que eu falei no vídeo do escorpião, a fêmea se reproduz sozinha.
Eles possuem como modo de defesa se enrolar, por isso o nome tatu bolinha, porque ele se enrola deixando só sua carapaça exposta. Embora os tatuzinhos eles sejam frequentemente associados a insetos, na verdade eles pertencem ao subfilo Crustacea, ou seja, eles estão muito mais relacionados aos camarões, caranguejos, lagostinhos, entre outros, do que a qualquer tipo de inseto. E assim como seus parentes marinhos, esses crustáceos terrestres usam estruturas semelhantes a brânquias para respirar. Eles necessitam de ambientes úmidos, porém, se eles forem colocados dentro d'água, eles não conseguem mais absorver oxigênio, porque apesar de possuírem brânquias, elas não são mais adaptadas para respirar embaixo d'água. Então, se eles forem colocados na água, eles se afogam e acabam morrendo. Ou seja, os isópodes eles acabam formando um dos poucos grupos de crustáceos que melhor se adaptaram aos habitats terrestres. E são praticamente os únicos que podem ser chamados de verdadeiramente terrestres. Porque, apesar de existirem outros crustáceos terrestres, como alguns caranguejos, etc., os tatuzinhos eles são os únicos que conseguem passar 100% da sua vida, ou seja, desde filhote até a fase adulta, em terra. Os outros, como os caranguejos terrestres, sempre precisam voltar para a água em uma determinada época do ano para poder reproduzir, já que eram larvas aquáticas planctônicas. Só como um complemento, existem cerca de 10.000 espécies atualmente descritas de isópodes, que pode variar em tamanho de 0,5 a 500 milímetros. De todas essas espécies de isópodes, apenas 5.000 são terrestres, que são os tatuzinhos de jardim, ou os Zonicídia, que é o nome técnico do grupo. E só como curiosidade, o sangue, entre aspas, dos tatuzinhos, porque eles são artrópodes, né? Então eles não possuem sangue, e sim hemolinfa, que é uma substância que tem a mesma função do sangue. Mas, enfim, a hemolinfa fica azul quando em contato com oxigênio, e sem cor nenhuma quando não está em contato. E a outra curiosidade é que alguns tatuzinhos brilham quando são atingidos com raios ultravioletas, como os escorpiões. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho aí sobre os tatuzinhos de jardim, junto com o Victor Leal. Lembrando que o Instagram e o Facebook dele tá aqui na descrição do vídeo, então passem lá e sigam ele lá. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Falou! E fui!